Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vim aqui responder para vocês algumas perguntas que eu deixei lá no meu perfil do Instagram sobre os últimos 3 anos da minha vida, onde eu pude dedicar meu tempo de forma integral no campo missionário. Se você tá chegando aqui de paraquedas e não sabe do que eu tô falando, nos últimos 3 anos eu estive no Rio Grande do Sul participando de um projeto missionário, o Projeto Radical Brasil, da Junta de Missões Nacionais, que é uma organização missionária da Convenção Batista Brasileira. E eu estive ali por um pouquinho mais de 3 anos, trabalhando na plantação de igrejas no Rio Grande do Sul. E há mais ou menos um mês eu retornei aqui para meu estado natal, São Paulo. E eu queria compartilhar um pouco com vocês de tudo que eu vivi durante esses 3 anos. E eu decidi abrir uma caixinha lá no meu Instagram para vocês colocarem as perguntas, dúvidas e, enfim, curiosidades que vocês tenham sobre esse tempo que eu vivi ali no Rio Grande do Sul de forma integral como missionária. Se você tá chegando agora, se inscreve aqui no canal, já deixa um like nesse vídeo. Aqui nesse canal eu falo um pouco sobre a vida missionária, agora eu tô voltando e como viver a vida em missão diante de Deus, para a glória de Deus no nosso dia a dia. Então eu também falo um pouco sobre leitura, sobre vida cristã. Então se você se identifica com algum desses assuntos, já se inscreve aqui para não perder os próximos vídeos. Então vamos logo para esse vídeo sem mais enrolações. A primeira pergunta é muito interessante. Eu tinha até gravado um vídeo sobre isso, mas o vídeo deu problema e eu vou ter que gravar de novo. Mas a pergunta é a seguinte: como você teve a certeza do local em que iria viver o campo integral? Quando a gente fala de chamado e de campo missionário, muitas pessoas já imaginam logo aquela visão de Deus vindo e com a sua voz sobrenatural falando: olha, fulano, você tem que ir para tal lugar, ou eu tô te chamando para ir para um lugar específico. E eu creio que Deus pode fazer isso, que Deus pode chamar pessoas para lugares específicos e chamados integrais, como aconteceu comigo, porque chamado missionário todos nós temos, né? Mas ela pergunta aqui como que eu entendi, mais ou menos isso, né? Como que eu entendi que era no sul que Deus me queria. Na verdade, a resposta é muito mais simples do que parece. Quando eu comecei a me despertar um pouco mais para essa questão missionária, comecei a considerar de fato viver de forma integral no campo missionário, antes de imediato, assim, antes de fazer uma faculdade ou algo do tipo, eu comecei a pesquisar sobre os campos que tinham disponíveis nessa organização missionária em si, específico, né? E eu descobri projetos missionários no Sul, no Sertão, na Amazônia, na Cristolândia, que é um projeto que trabalha com dependentes químicos. E então eu comecei a conhecer diversos projetos missionários, diversos contextos. E, na verdade, o Sul foi o último projeto que eu conheci. Então eu comecei a pegar contato de um monte de missionário e conversar com eles. E nesse processo, conversando com outros missionários, conhecendo outras realidades, eu fui percebendo: olha, talvez aqui seja um lugar onde eu gostaria de participar, um projeto que eu gostaria de fazer parte. Mas um dia, numa conferência missionária, eu conheci as realidades da região sul do Brasil. Eu conheci um pouco mais dos desafios de como o Rio Grande do Sul, a região sul, na verdade, como um todo, precisa do evangelho, precisa, assim, desesperadamente conhecer do amor de Deus. É uma realidade muito triste nas questões emocionais, é um lugar que carrega um peso muito grande com a depressão, ansiedade e, enfim, de vários outros aspectos. E eu olhei aquilo tudo, eu olhei a proporção de igrejas, muitas cidades ali, que não tem sequer uma igreja evangélica. Então, quando eu vi tudo aquilo, eu me deparei, eu falei: meu Deus, como pode as pessoas não estarem olhando para essa realidade? Como pode as pessoas não estarem vendo o que está acontecendo? Como precisa de missionários ali? E foi basicamente isso, eu vi uma necessidade e eu entendi que era ali que Deus queria que eu fosse, porque os outros campos, por exemplo, na Amazônia e outros lugares, tem uma necessidade muito grande, mas também tinham muitas pessoas que iam para esses lugares. E as turmas desse projeto que eu fazia parte no Sul eram muito pequenas, 4 pessoas, 5 pessoas. Então
eu decidi ir pra lá por isso, assim, eu não entendi uma voz do céu de Deus dizendo pra eu ir pro sul, mas eu vi uma realidade que necessitava muito do evangelho e decidi ir e obedecer ao chamado de Deus. Uma outra pergunta é sobre como foi me deparar com e viver esse chamado, né? Então, como foi quando eu me deparei com esse chamado de Deus e como foi viver esse chamado? É como eu falei, muitas pessoas eu acho que têm algumas experiências assim mais profundas em relação a isso. Comigo foi algo muito assim de eu ver na palavra do Senhor que eu tinha uma missão a cumprir, que eu tinha um chamado a cumprir e obedecer. Então, eu entendi ali que eu precisava fazer discípulos, que eu precisava fazer missões, que missões está intrínseco ao meu chamado como cristão. Então, eu decidi simplesmente ir e obedecer. E de fato, a gente vai com muitas expectativas pro campo. A gente imagina o campo missionário de um jeito. E quando a gente chega lá, muitas vezes não é o que a gente imagina. Às vezes é muito melhor, mas é diferente. Porque a gente imagina muitas vezes o campo missionário como uma aventura, como assim, meu Deus, eu tô indo viver uma aventura. E às vezes, por mais que eu fui com uma visão até que bem realista do campo, ainda assim, às vezes a gente romantiza um pouco, sabe? O que é o campo missionário. E na verdade, missionário, campo missionário, são pessoas assim, gente, comum, é uma realidade comum, é uma vida comum diante de Deus, onde você tá sempre buscando do Senhor um direcionamento para você agir, buscando oportunidades o tempo todo para compartilhar do amor de Deus, para transparecer ali, né, transbordar da graça de Deus. Então, hoje eu entendo que o campo missionário, ele é onde um crente está. Se você é um cristão e você tem pessoas ao seu redor que ainda não conhecem Jesus, você está num campo missionário, você é um missionário. E eu acho que isso é o que falta da igreja entender, porque às vezes a gente pensa que o missionário é só aquele que sai, mas não, todos nós somos missionários. E eu acho que hoje eu tenho uma compreensão muito mais profunda a respeito disso. Eu acho que hoje eu volto para minha casa, hoje eu volto para o meu estado com o desejo de viver o campo missionário aqui também, de poder ser a luz de Cristo no meu trabalho, que em nome de Jesus, né, logo eu vou começar a trabalhar e eu quero transparecer a glória de Jesus ali naquele contexto, eu quero transparecer o amor de Deus com os meus irmãos também na fé. Então, eu acho que a gente precisa entender isso, que o campo missionário é onde a gente está. E eu acho que viver isso foi maravilhoso, foi incrível, porque não só me trouxe experiências muito ricas, mas me trouxe uma bagagem para eu poder viver a minha vida com uma intencionalidade diferente, com um amor diferente. Então, isso não tem preço. Tem duas perguntas que são bem parecidas aqui. Que a primeira é qual situação mais te marcou no campo e o que mais me impactou. E teve algumas experiências que me marcaram nesses 3 anos, né? Foram muitas coisas que eu vivi, mas durante esses 3 anos, algumas coisas específicas me marcaram. Eu acho que uma das que mais me marcaram foi a questão da enchente no Rio Grande do Sul, que a gente viveu ano passado. Foi algo muito grande que impactou o estado como um todo, e querendo ou não, a gente como missionários e trabalhando ali, a gente já trabalhava ali com a comunidade, e isso se potencializou ainda mais com a enchente, porque a gente foi realmente em direção às pessoas que estavam precisando, em direção aos abrigos, em direção àqueles lugares todos. A nossa igreja foi abrigo também para receber as pessoas. Então aquilo ali me deu assim um choque de realidade muito grande, mas me marcou de forma muito profunda. Assim, o meu olhar para com aquelas pessoas, ver o quebrantamento também do coração daquelas pessoas durante aquele período, porque a gente viu muitas pessoas conhecendo o amor de Jesus através da ação da igreja durante o período das enchentes. Foi muito difícil, foi muito traumático, mas a gente viu Deus transformar esse caos em bênção. Então, eu pude ter experiências muito profundas assim durante esse período
tive uma experiência que me marcou muito durante esse período da enchente, que foi o dia que eu pude compartilhar do evangelho pra uma moça assim na rua. É, e claro, a gente não conhece o coração das pessoas, até que ponto a gente não sabe quem de fato entendeu a mensagem do evangelho. Eu não tive a oportunidade de continuar ali discipulando e acompanhando os frutos dessa mulher, mas eu pude compartilhar o evangelho com ela, ela entendeu, ela orou junto comigo, confessando o nome de Jesus, e aquilo pra mim foi tão especial, porque durante muito tempo no campo missionário eu lutei com muitos medos, e até medo, assim, às vezes de falar com pessoas estranhas, ou enfim, de compartilhar o evangelho. Às vezes me paralisava, por mais que eu estava no campo, tinha algumas situações que eu me paralisava, assim, pelo medo mesmo. E ali eu vi Deus me usando, apesar da minha timidez, apesar da minha dificuldade de falar em algumas situações, e eu vi que não é sobre nós, não é sobre mim, não é o que eu posso fazer, não é o quão bem eu posso falar, o quão eloquente eu sou, mas é o poder de Deus através de mim que vai convencer as pessoas, que vai transformar as pessoas. Então, essa experiência me marcou muito. E uma outra experiência que eu já compartilhei aqui em alguns vídeos é com uma experiência com um canadense que veio aqui pro Brasil, e eu tive a oportunidade de ficar 3 semanas como tradutora ali, interpretando ele, e aquela experiência me marcou profundamente. Hoje, muitos dos sonhos e projetos que eu tenho para os próximos anos surgiu ali daquela experiência. Foi algo assim que me marcou bastante também, essa experiência trabalhando ali com o inglês, né? Então é algo que eu quero, assim, se Deus permitir, nos próximos anos poder estudar mais sobre isso, me aprofundar mais. Eu quero fazer faculdade de letras, e foi algo que me marcou muito também durante esses 3 anos aí no campo missionário. Uma próxima pergunta é a seguinte: o que acredita que sentirá mais falta para além das pessoas? Se eu lesse só a primeira parte dessa pergunta, eu realmente ia pensar logo de cara assim nas pessoas, porque Deus coloca muitas pessoas assim no nosso caminho, e no meu caminho Ele colocou muitas pessoas especiais, amizades preciosas. Na verdade, eu posso dizer que a maioria das minhas amizades hoje, pessoas assim com quem eu sei que eu posso contar, eu posso abrir o coração, foram feitas e floresceram a partir desses 3 anos, a partir do campo missionário, vamos dizer assim, né? E então, assim, mas para além das pessoas, eu acho que tem muito da rotina também, eu sinto falta. E algumas programações específicas. Por vezes, assim, a gente recebe fotos de como as programações têm continuado lá. E uma delas é a programação com as crianças, que eu compartilhava aqui nos vlogs do canal. E isso pra mim assim, me dá muita saudade quando eu lembro das crianças, de como Deus estava trabalhando e continua trabalhando no coração delas. Então, eu sinto muita falta disso, assim, desse período, assim, sabe? Dessa programação específica, algo que me traz muita alegria. Mas todas as atividades que a gente fazia, assim, que a gente via que Deus estava trabalhando, que Deus estava conduzindo, isso era muito especial, assim. Então, além das pessoas que Deus colocou no meu caminho durante esse tempo, com certeza, assim, algumas situações específicas, algumas programações que a gente tinha, me faz falta, e toda aquela rotina, sabe? De estar junto, de ter sempre aquele dia a gente faz tal coisa, e com aquelas pessoas. Isso já fazia parte da nossa rotina, da minha rotina. Então, agora tá sendo uma nova adaptação aqui também, né? Mas de fato, isso daí eu acho que tem me feito bastante falta. A Ari, que é uma das missionárias que trabalhava comigo lá no campo, mandou a seguinte pergunta: como você viu o cuidado de Deus nesse tempo de campo? Eu acho que de diversas formas, né? Mas a providência de Deus, ela se mostrou de muitas formas na minha vida durante esse tempo. Seja através do sustento financeiro mesmo, do sustento financeiro, da providência de Deus. Às vezes a gente não tinha dinheiro na conta, mas a gente sempre tinha alimento na mesa, a gente sempre via a graça de Deus. Então, eu vi muito disso, esse cuidado de Deus na providência, mas eu vi muito também o cuidado de Deus
nas pessoas que ele colocou na minha vida durante esse tempo, nas casas, nas famílias que abriam suas casas para nos receber, nas amizades que ele me proporcionou durante esse tempo. Eu acho que as pessoas que ele colocou na minha vida durante esse tempo foram uma das grandes providências, sabe, do Senhor para demonstrar o cuidado, para que eu pudesse entender que Deus estava comigo, que eu não estava só. Uma das famílias, né, que eu já até compartilhei aqui, que era uma irmã muito querida, que toda semana a gente vivia na casa dela. E de fato eu via o cuidado de Deus através da vida daquela irmã. Então, assim, nesses pequenos detalhes, eu via que Deus, ele estava presente, sabe? Eu via a mão de Deus sobre mim. E não só sobre mim, mas sobre ali a nossa equipe missionária também. No último ano, eu estava com uma equipe missionária. Nos 2 primeiros anos no campo, eu trabalhei junto com uma outra missionária. E ali também eu via muito cuidado de Deus, através da nossa vida ali junto, mas de... É muito interessante, vou até responder isso numa próxima pergunta, porque tem uma próxima que fala que como que a gente pode vencer as diferenças, né, no campo, porque eu convivi com muitas pessoas, e quem mandou essa pergunta próxima, inclusive, foi a Isa, que também morava com a gente lá na nossa base missionária, e... E muitas vezes a gente pensa assim, nossa, é muito difícil conviver com outras pessoas e tudo mais. E assim, de fato mas eu vi muito cuidado de Deus também nisso, sabe? Porque através das diferenças, através dos conflitos, através das dificuldades que a gente tinha, eu via Deus também me moldando. E eu vejo o cuidado de Deus nisso. Eu vejo o amor de Deus nisso, me tornando uma pessoa mais madura, uma pessoa mais empática, uma pessoa mais compreensiva. Enfim, então eu vejo muito cuidado de Deus, assim, através das pessoas que ele colocou ao meu redor, de todos os sentidos, tanto aquelas que hoje fazem parte mais do meu ciclo de amigos, quanto aquelas que eu nem tenho tanto contato mais, mas que Deus usou para me moldar, para cuidar do meu coração, para me tratar, para mostrar os meus erros também. Então, isso de fato, assim, foi muito especial. É algo que eu vou levar, assim, pra sempre, assim, no meu coração. E claro, né, as amizades que eu tenho hoje, que Deus me permitiu conhecer no campo, é um presente, assim, é um privilégio mesmo. E eu vejo muito cuidado de Deus através delas. A Clara perguntou o que mais me entristeceu neste período. E eu acho que, assim, igual eu falei, um dos períodos mais difíceis que eu vivi ali foi a enchente. Então, acho que foi um momento, assim, que me trouxe muita tristeza, assim, num certo período ali, de ver tudo aquilo que acontecia e parecia não ter fim. Me entristeceu bastante. E teve algumas outras experiências, assim, mais pessoais também que eu vivi, que me trouxeram tristeza em um momento, mas é muito bom, assim, também ver a providência de Deus nesses momentos, sabe? Porque tem coisas que a gente não entende quando acontece, que a gente não... A gente se entristece, a gente se revolta, a gente fica magoado mesmo, a gente não entende porque tal pessoa faria isso ou aquilo, mas depois, quando essas coisas passam, a gente vê a mão de Deus de fato cuidando de nós, e me guiando e me permitindo viver experiências incríveis. Então, assim, tiveram momentos difíceis, claro, mas hoje, se eu olho pra trás e quando eu penso nesses 3 anos que eu vivi ali, me vem uma memória alegre, me vem uma memória de gratidão, uma memória de contentamento mesmo por tudo que Deus me permitiu viver. E eu nem sequer às vezes lembro dessas circunstâncias, sabe? Desses momentos difíceis que eu vivi ali. Porque quando eu me lembro deles, eu tento sempre me recordar realmente da graça de Deus que me sustentou ali durante aquele tempo. O irmão Ezequiel aqui tá me perguntando quando que eu volto pro sul. Irmão, não sei. Não sei. Por enquanto não tenho planos, né? Mas eu sinto muita falta, assim, às vezes eu conversando com alguns irmãos. Era toda semana a gente junto, todos os dias muitas pessoas a gente via. Então eu sinto muita falta. Mas eu também entendo, assim, que é um novo tempo, que é uma nova fase. E eu tô muito contente também por essa nova fase que Deus tá me permitindo viver. Então, assim, eu sinto falta,
Mas eu também tô feliz aqui com o que Deus tem feito. Então, se Deus me permitir, sim, eu quero voltar um dia aí pra visitar vocês, pra vê-los. Não sei quando isso vai acontecer, mas Deus sabe. Então, saibam que vocês são muito amados por mim, muito mesmo. E eu tenho aqui uma última pergunta, que é da Clara também, que ela fala: o que você não esperava que fosse, mas era? Olha, lendo essa pergunta, eu não consigo, assim, pensar em uma coisa específica, assim, de primeira, sabe? Mas, pensando em coisas, não somente coisas boas, tá? Mas uma coisa que muita gente não imagina. Na verdade, as pessoas até imaginam, mas não fazem nada sobre, não fazem nada a respeito. É a respeito da solidão no campo missionário. Porque muitas vezes a gente não tá sozinho no campo. A gente não tá sozinho, a gente tem muitas pessoas ao nosso redor, outros missionários, pessoas a qual a gente tá discipulando, a gente tá, enfim. Só que muitas vezes a gente se depara com a solidão. A gente se sente só mesmo tendo pessoas ao nosso redor. Pensa, a gente sai da nossa casa, deixa a família, deixa tudo, deixa amigos pra trás, deixa igreja e vai pra um lugar desconhecido, um lugar onde a gente não conhece ninguém. E muitas vezes isso é solitário. Muitas vezes a gente se sente só, mesmo tendo um monte de gente ao nosso redor. E eu falo isso porque as pessoas, às vezes, que ficam, tipo, nossa igreja, por exemplo, as pessoas que ficam, por mais que elas saibam que é difícil, por mais que elas até entendam que é difícil, eu acho que elas não têm noção de como é desafiador e quão é importante esse cuidado com o missionário que vai, de você se fazer presente na vida do missionário, sabe? Às vezes, por exemplo, você fazer uma ligação pro missionário, você conversar com ele, você mandar uma mensagem, ó, tô orando por você. Tinha um irmão da minha igreja, assim, não vou dizer que ele mandava mensagem toda semana, mas ele sempre, assim, mandava uma mensagem pra mim dizendo: olha, irmã, eu tô orando por você, sabe? Tô aqui, eu não posso te ajudar financeiramente, por exemplo, mas eu estou orando por você. E eu sentia muito cuidado de Deus através da vida desse irmão. Então, às vezes são atos simples. Se você pode mandar lá de vez em quando um docinho pro missionário, mandar um presentinho pro missionário, mande, porque a gente se sente amado com isso, né? E é uma coisa que eu quero, assim, quando eu começar a trabalhar, eu quero poder abençoar a vida dos meus irmãos que continuam no campo. Mas às vezes a gente não pode, às vezes a gente não tem condição financeira para isso, mas às vezes liga pro missionário, ora por ele, ou manda uma mensagem: olha, o que você está precisando de alguma coisa, tem algum pedido de oração, queria orar por você. Isso faz a diferença, isso faz muito a diferença. Então, isso faz a gente se sentir menos só, isso faz a gente se sentir menos solitário. Então, quando eu fui, eu imaginei que. Eu não vou dizer que, assim, que eu me senti, nossa, como eu me senti sozinha, foi o que eu mais senti, não. Mas tive momentos que senti isso. E eu acho que as pessoas que ficam, a igreja que fica, os amigos, a gente pode fazer algumas coisas para ajudar os nossos irmãos que saem das suas casas e vão em direção a outros povos para anunciar o amor de Deus, a responder positivamente o chamado de Deus. Tem uma coisa também que eu não esperava. Na verdade, eu esperava e não aconteceu. A gente espera que as coisas acontecem assim, ó, no estralar de dedos. Que os frutos vão vir assim. Que as pessoas vão se converter assim. E, gente, não é assim que funciona. Não é assim que acontece. E muitas vezes eu vi, a gente dedicava tempo às pessoas, dedicava dias, horas, enfim. E muitas pessoas não respondiam positivamente, às vezes, a mensagem do evangelho, muitas pessoas não queriam, acabavam, a gente dedicava horas e horas e depois a pessoa falava: não é isso que eu quero. E às vezes a gente queria, assim, que o trabalho crescesse rápido, que as coisas acontecessem rápido, e também não aconteciam. E eu aprendi nesse tempo lá que as coisas não funcionam desse jeito. Não é a Aniele que converte corações, não é a Aniele que transforma vidas. A Aniele é só um instrumento de Deus, mas é Deus que transforma, é Deus que faz a obra, sabe? O Espírito Santo na vida daquelas pessoas, em quem Ele quer, sabe? Da forma como Ele quer, quando Ele quer.
não do nosso jeito. Esse tempo me fez entender que o trabalho do Senhor não é vão. E eu não preciso estar lá para ver os frutos. Por exemplo, o trabalho com crianças. Eu posso ter falado para alguma criança que naquele momento ela nem se ligou ali, nem chamou a atenção dela, mas que daqui a alguns anos, quando ela for adulta, ela vai se lembrar daquela tarde alegre lá no campinho, na esquina da casa dela, onde as missionárias foram lá, as tias foram lá e falaram de um Jesus para ela, de um homem que podia salvar a vida dela, sabe? E ali ela se rende aos pés do Senhor. Então, tudo são sementes, e hoje eu entendo isso. Esse tempo que eu fiquei ali, eu pude ver frutos, eu pude ver coisas acontecendo, mas muitas sementes também foram lançadas e eu não vi o fruto germinar, eu não vi o fruto vir, né, a semente germinar. Então, às vezes a gente espera que aconteça de uma forma e não é da forma como a gente espera. Mas eu acho que isso é bom, porque mostra que a gente é dependente. Mostra que o poder não está nas nossas mãos, mas a gente está sob a autoridade de um Deus que é soberano, de um Deus que é maravilhoso. E isso pra mim é incrível, porque isso tira um peso de nós, meus irmãos. Se eu entendo que não sou eu que converto os corações, é ótimo, porque às vezes a gente fica lá fazendo trabalho e não acontece. E aí a gente começa a querer pensar em técnicas, em formas, em jeitos e tudo isso pra... Sendo que a gente às vezes se esquece de quem de fato é que transforma o coração, do Deus que é soberano, sabe? Então, isso foi uma das coisas que eu aprendi, que Deus me ensinou na marra durante esse tempo. Porque uma coisa é a gente acreditar nisso na teoria, mas uma coisa é a gente ir viver e se deparar e encontrar frustração e, enfim, dilemas da nossa vida. E Deus nos quebrantar e nos fazer, de fato, crer nessas verdades. Mas é isso, gente. Essas foram as perguntas lá que vocês me mandaram no Instagram. Espero que vocês tenham gostado aí de saber um pouquinho mais dessa minha experiência no Rio Grande do Sul como missionária. Se você tem alguma outra pergunta, alguma coisa que eu não falei aqui, que eu não recebi de perguntas, você pode deixar aqui nos comentários que eu vou te responder. Quem sabe mais pra frente eu posso gravar até mais vídeos sobre esse tempo, que com certeza tem muitas outras coisas que Deus me permitiu viver lá, que não cabem aqui nesse vídeo. Mas o meu desejo é continuar compartilhando da graça e do amor de Deus, da vida missional no dia a dia, no ordinário, na vida comum, porque foi para isso que Deus chamou a todos nós, né? Se você tem um chamado específico ou não, você tem um chamado de Deus para anunciar o evangelho a todo mundo. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal, já deixa o seu like e nos vemos então no próximo vídeo. Tchau, tchau!